Vamos iniciando mais um Pudimcast hoje sobre um assunto muito interessante. O filho TDAH grita, chora e não quer estudar. O que fazer? O que nós vamos fazer com as crianças? Quando elas não querem estudar, começam a gritar, chorar e não param. Sou Tatiana Nolasco, mãe do Matheus e da Janaína. Eu ajudo mães de crianças com TDAH, diagnosticadas ou não, a transformar a aprendizagem das crianças em uma criança acima da média. Em primeiro lugar, eu queria falar para vocês o que é TDAH. Muitos de vocês podem estar aqui agora se perguntando o que é o TDAH. TDAH é um transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, impulsividade, tá? Quando nós falamos da criança que está gritando, chorando, ela está simplesmente esperneando que não quer fazer o tema, qual desses sintomas? É o déficit de atenção? É a hiperatividade? Ou é a impulsividade que está se manifestando nessa hora? Bom, na verdade, nós estamos falando da impulsividade. A impulsividade gera exatamente isso quando nós vamos colocar as crianças para estudar. O que acontece? A impulsividade é quando a criança ela está reagindo a uma situação e não tendo autocontrole das suas emoções. E aí nós vamos dizer assim, ela faz isso por pirraça, preguiça, ela não quer, ela faz isso simplesmente porque ela deseja agir assim. Na verdade, é culpa minha, sou eu que sou branda, sou eu que sou dura, sou eu que estou fazendo alguma coisa de errado. Esses são os pensamentos que os pais têm quando a gente fala que a criança está gritando, chorando e não quer fazer as atividades. Acontece que não é nem preguiça, nem culpa dos pais, não é nada disso. Hoje eu vou quebrar esse mito de vocês acharem que a criança está simplesmente com preguiça de fazer a tarefa. Vamos lá. Primeira coisa, quando nós falamos de TDAH, nós estamos falando que o lobo frontal, aqui, ó, exatamente aqui, vamos mostrar nas duas câmeras aqui, o pessoal do YouTube e do Instagram, tá? O lobo frontal, essas duas áreas aqui coloridas, exatamente aqui na nossa testa, tá? Da criança que tem TDAH, é diferenciado, tá? Ele não recebe a glicose da mesma forma que uma criança que não tem TDAH recebe. O que isso significa? Dizendo assim na prática, os neurotransmissores que levam as informações dentro do cérebro, na questão emocional, principalmente na gestão das emoções, não é igual. Então, não é que ela seja preguiçosa, não é que ela faça isso porque ela quer, não é que ela está fazendo isso por mera birra ou porque é falta de vontade. Não. O sistema emocional da criança tem uma dificuldade maior do que uma criança que não tem TDAH. É isso. E a primeira parte que nós precisamos nos colocar é no lugar da criança e compreender que é um problema neurobiológico. Não é culpa dos pais, não é culpa da criança, não é uma questão de culpa, tá? Então vamos começar tirando o ponto da culpa aqui, certo? Isso é o ponto número 1 chave para a gente conseguir desmitificar, ou seja, desmistificar essa situação. Então, a criança ela tem um pouco mais de dificuldade para gerar concentração e estabilidade do foco. Então, quando nós estamos falando de atividades que demandam concentração para ela, por exemplo, realizar as tarefas de matemática, ela demanda uma necessidade de ela ficar num ambiente parada na cadeira e ela já tem a hiperatividade que ela começa assim. Ela não para na cadeira, ela se mexe, ela bate a caneta, passou alguma coisa ali, ela já olha para o lado, ela fica inquieta, e aí do nada ela começa a chorar, a gritar, a berrar, ela simplesmente ela não para. Pensa assim, ela não para 1 minuto na cadeira. E o que está acontecendo nesse momento? Ela está formando um estresse nessa hora do estudo, dentro de casa. O pai e a mãe já vai para esse momento pensando assim, nossa, chegou a hora da tarefa. Agora sim, agora é o pior momento do meu dia, é agora. E não pré-acordou nada com a criança.
não pré-ajustou nada com a criança, não preparou a criança para esse momento. Não definiu nada com a criança, não tinha nada pré-ajustado com a criança. A criança simplesmente ela não via motivo nenhum para fazer isso. Então, nós temos que entender que segurar a impulsividade da criança já é difícil porque ela tem o TDAH. E quando ela não tem nenhuma motivação para fazer isso, pior ainda. Então, o ponto-chave número 1 aqui é nós entendermos que a criança ela necessita ter um motivo para ela chegar nesse momento de maneira mais leve. O que eu quero dizer com isso? Ela tem que chegar ali desarmada. Pensa assim, ela tem que chegar na hora de fazer a tarefa já desarmada, pensando assim, eu vou realizar isso, porque eu tenho um motivo para fazer isso, porque em seguida disso eu vou receber algo em troca que me vale a pena. Ou seja, ela está sendo desafiada a fazer isso de maneira positiva. Porque toda criança com TDAH, ela é criativa. Normalmente, ela é uma criança extremamente competitiva. Ó, 2 fatores para vocês puxarem aí a criança de vocês. Prestem atenção se a criança de vocês não é competitiva. Adora uma competição, principalmente se tem irmãos. Quando tem irmãos, ela compete muito com o irmão. E ela é extremamente criativa. Ela tem uma mente muito criativa. Ela adora criar coisas. Então, tem que se usar estratégias inteligentes nessa hora para fazer a criança chegar naquele ambiente sem ficar batendo o pé e esperneando. E não adianta a gente usar uma coisa que se chama autoritarismo. Não adianta nós queremos usar as regras militares com essa criança, porque não vai funcionar. O que eu digo que é autoritarismo? Como é que eu digo isso? É nós chegarmos simplesmente, que nem se chega, né, no regime militar, sim, senhor, não, senhor. A pessoa não sabe nem por que ela está falando sim, senhor, e não, senhor, e ela obedece sem questionar. A criança com TDAH, justamente por ela ser extremamente criativa, ela questiona tudo dentro da mente dela, mesmo que ela não verbalize. Mas ela não faz nada sem ela ter um propósito e um motivo. E justamente por isso que ela chora, grita e esperneia, porque você não deu o motivo para ela fazer aquilo. Para ela fazer uma determinada tarefa, ela tem que ser motivada. O que isso significa? Ela precisa que seja explicado o motivo do porquê que ela está realizando aquilo. E muitas vezes os pais dizem assim, você tem que fazer, porque é necessário, porque você precisa passar de ano. Aí ela fica pensando assim, e por que eu tenho que passar de ano? Qual é o motivo de eu estar na escola? Por que eu tenho que aprender matemática? Qual é o sentido da matemática? Por que eu preciso fazer isso? Para quê? Qual é o motivo? Ela é muito inteligente, ela é mais inteligente do que vocês imaginam. E aí muitos pais têm preconcebido já na sua mente que estudar não é legal, aprender é chato e que realmente a escola não faz sentido, porque para eles não fez sentido na infância e que isso não tem motivo e não vem uma motivação da base. E justamente por não ter essa motivação, replicam para os filhos isso. O que eu quero dizer? Quando a gente não entende a motivação, a gente não consegue explicar para os nossos filhos por que eles têm que executarem aquilo. É a mesma coisa quando nós estamos ensinando história para as nossas crianças. Se nós vamos contar uma história, a gente conta essa história da maneira mais vibrante possível. E aí eles vão dizer, tá, mas por que eu tenho que saber isso do passado? Porque quando você conhece o seu passado, você vive o seu presente de maneira melhor para fazer o quê? Fazer o seu futuro diferente. E o passado pode ser o passado da sua família, a história familiar, conhecer a história familiar, o histórico da família, como a história do seu estado, da sua cidade, do seu país, do mundo, e entender a história num contexto geral, e entender que a história vem desde a história da família, e que tudo é história. Quando a criança entende o que é isso, e começa a se conectar, e vê a importância disso para que ela se sinta que ela vive aquela presença, ela começa a verificar que faz sentido ela entender aquilo, que faz sentido ela compreender a história.
Quando ela olha para a geografia, ela entende que ela tem que se posicionar na geografia. Que geografia não é meramente entender algumas coisas regionais, não é uma posição de mapas. Ela olha para o GPS, ela olha para o Google, ela pensa assim, mas eu preciso entender geografia para poder andar, para poder me localizar, para saber quais são os estados, aonde eu estou no mundo. Entender que o mundo é gigante, começar a compreender a sua posição geográfica. Nós não explicamos para os nossos filhos o porquê das regras da ciência, da física. E motivá-los que a aprendizagem é boa. Porque nós não entendemos que isso é bom. E aí chega lá na hora, a gente começa a dizer que tudo aquilo ali é chato mesmo. E parece que nós estamos no pior momento do nosso dia. Chegando na frente dos nossos filhos na hora de fazer a tarefa, pensando assim, meu Deus, é mais um caos que eu vou ter que enfrentar hoje. Como é que nós vamos replicar que aquilo é bom se a gente já tem pré-concebido antes de chegar naquela hora que aquilo vai ser terrível? Impossível quebrar isso. Então, nós temos que motivá-los que aquilo vai fazer sentido, primeiro ponto. Segundo ponto, fazer com que aquilo fique mais agradável. E para deixar mais agradável, nós temos que ver pontos de conexão. E para fazer isso, nós precisamos primeiro quebrar isso dentro de nós, mostrar para eles que aquilo dá para ser mais agradável e dar um sentido do porquê que eles estão aprendendo aquilo. E isso depende muito mais de nós do que das crianças. Porque se nós não fizermos isso, eles não vão aprender, porque a criança com TDAH, ela aprende de maneira diferente. Não é que ele não tem capacidade cognitiva, não é que ele não tem condições de aprendizagem. Ele aprende e fica uma criança acima da média. Isso por quê? Porque quando ele consegue fazer o controle emocional, ele aprende muito mais do que uma criança normal, porque ele faz o controle do que a gente chama de hiperfoco. Toda criança com TDAH tem hiperfoco. E aí, quando ele aprende a controlar o hiperfoco, simplesmente a criança com TDAH, ela faz assim, evolui. Mas para isso a gente precisa controlar a impulsividade da criança. E o primeiro passo é dar sentido ao que ela está fazendo. É dar sentido àquilo que ela faz. Fazer conexão, acalmá-la. Fazer com que ela consiga entender o processo do porquê que ela está ali. Incentivá-la. Fazer todo um processo para o dia a dia. Aí vocês vão me dizer assim, tá, mas ela está falando tudo isso, até parece que isso é possível. É possível. Aí vocês vão dizer assim, é fácil? Não, eu tenho um filho com TDAH, quem é que diz que é fácil? É uma luta, é um processo. Agora, é possível e é simples, e eu sei porque as minhas alunas estão conseguindo, elas conseguem, e eu tenho prova de que isso é possível. Agora, o que eu tenho para dizer para vocês é que nem nós fazermos exercício, nós fazermos uma dieta, nós passarmos pelo processo, nem tudo é tão simples, mas é possível. Nem tudo é tão fácil, mas é possível, é simples de se fazer o processo. Só que nós temos que nos determinarmos a nos posicionarmos com os nossos filhos e aceitarmos que nós temos que ser mestres dos nossos filhos e não fugir mais daquilo que é necessário fazer. Porque muitos de nós simplesmente voltamos as costas e dizemos assim, eu não quero mais saber disso, não vou mais me entregar nessa situação, já desisti mesmo, vou lavar minhas mãos, deixa. Quer berrar, berra, quer gritar, grita, fica aí gritando, fica aí chorando, porque eu não vou mais insistir nesse tema e agora chega, amanhã a gente volta. Quantas vezes nós largamos no meio do caminho o processo que nós cansamos? Muitas. Só que muitas vezes é necessário se voltar e reiniciar, voltar e reiniciar, voltar e reiniciar, porque nós não podemos desistir, são os nossos filhos, são a nossa maior preciosidade, nós precisamos fazer isso todos os dias se for necessário, até conseguir. E aí vem aquilo que é mais essencial, quando a gente dá sentido para as coisas, as crianças respondem de maneira efetiva e rápida. Acredite, eles fazem isso de maneira rápida, muito mais rápido do que a gente imagina. Muito, muito, muito mais rápido do que a gente imagina. Só que a verdade é que, para isso, nós precisamos entender o que está dentro da mente das nossas crianças. Entender o que eles sentem. Essa angústia que se passa dentro do coração deles. O cérebro deles que é extremamente acelerado. A criatividade dentro da mente deles que está sempre a 1000 por hora. Eles não param, o cérebro vai. Aí tu imagina uma criança que está lá com 1000 pensamentos na mente, sentado olhando para uma folha, tendo que copiar, às vezes, 3, 4, 5 parágrafos, sem saber por que ele tem que fazer aquilo.
Fazer uma redação sem entender o motivo da redação. Contar uma história sem saber por que ele tem que fazer uma história. Não entender por que ele tem que aprender gramática. Não saber o motivo e o sentido daquilo que ele está fazendo. Por que ele está aprendendo. O processo de aprendizagem tem que ter uma conexão. Tem que se entender o motivo. Não significa que ele não vai passar pelo processo. Apenas significa que ele precisa compreender o porquê do processo. Só isso. Agora, qual é a vantagem quando a gente descobre que a criança tem TDAH? Que o problema é no sistema límbico frontal, dos neurotransmissores que vem no lobo frontal, que não conseguem transmitir a informação de maneira adequada, que o sistema emocional da criança tem emoções diferentes. E a gente entende que a criança aprende de maneira diferente, que tem que treinar o hiperfoco, estabilizar o foco, para conseguir controlar as emoções da criança, para ela não ficar mais esperneando na hora do tema. Entender que ela aprende de maneira diferente, precisa dos estímulos diferentes. Qual é a vantagem? A gente faz o treinamento correto, consegue descobrir o problema, faz aquilo que é necessário e se encontra uma nova solução e a criança fica acima da média. E tudo se resolve de uma maneira mais adequada. É possível. Agora, enquanto a gente tapa os nossos olhos, não procura o diagnóstico, não entende o que nossos filhos têm e deixam eles sofrendo, eles começam a formar comorbidades. E aí, o que são as comorbidades? Aí acontece como vem muitos alunos que chegam para mim já cheio de comorbidades. Toque, depressão, TOD, crise de ansiedade, crise do pânico, bipolaridade, depressão profunda, insônia. Tudo decorrente do quê? Da baixa estima. A criança fica extremamente com baixa estima, ela se sente incapaz, ela se sente burra, ela considera que ela não tem capacidade, ela considera que ela não consegue fazer, ela começa a acreditar que ela é o problema. Ela não consegue sociabilizar na escola, ela sofre bullying, a professora diz que ela é um problema, chega dentro de casa, ela começa a se sentir que ela está causando dano, ela começa a achar que ela não vai superar as expectativas dos pais. Ela quer fazer aquilo, mas ela não consegue. A estima dela vai baixando, 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 e ela cada vez mais se sente incompetente. Ela começa a sentir uma angústia terrível. E ela não consegue expressar isso para vocês. Como que ela se expressa? Chorando, gritando. Ela está sofrendo. O reflexo disso é o grito e o choro quando chega na hora de fazer o tema. Ela está pedindo socorro para vocês, mas ela não sabe como pedir esse socorro. E o socorro que ela está falando para vocês agora é dizendo assim: me ajuda. Faz alguma coisa para me ajudar. Literalmente, esse choro e esse grito é um pedido de ajuda desesperado, para que vocês entendam ela e se coloquem no lugar dela, porque ela não está conseguindo aprender, ela não está conseguindo desenvolver a aprendizagem. Para ela, aquilo não está funcionando. E ela está pedindo ajuda. E nesse momento, vocês têm que entender a criança. Se colocar no lugar da criança que não está conseguindo desenvolver a aprendizagem, não está conseguindo copiar a matéria. Ela chega lá na aula, ela se sente perdida. Ela não quer nem perguntar para a professora porque ela está com vergonha. Os colegas riem dela. Todo mundo se afasta da criança porque pensa assim: ih, lá vem o fulaninho. Não dá. Ela, às vezes, ela fala sem pensar, porque o pensamento dela ela não tem conexão adequada para respirar, pensar, não reagir. Ela começa a ficar agressiva com colegas, agressiva dentro de casa, porque ela está sentindo uma baixa estima. Outros se isolam, entram em depressão. Outros têm crise na sala de aula de nervos, de não conseguir ficar dentro da sala de aula. Tem crises, muitas vezes, que parece que estão passando mal. Chegam a ter uma crise de pânico por não conseguir ficar dentro da sala de aula. Isso tudo a gente chama de comorbidades, doenças associadas decorrentes do TDAH. Porque a criança não se desenvolve na aprendizagem como deve. E isso tudo é o que a gente chama de falta de tratar a raiz do problema. Não se está tratando o problema na essência. E gerando problemas, como eu digo, é como se fosse uma árvore. A raiz, o tronco é o TDAH e aqui tem os galhos, ó, todos que eu estou falando, depressão, TOD, toque, ansiedade, insônia. Tudo é um reflexo da raiz, que é o TDAH, que ela não consegue controlar a impulsividade, hiperatividade, o déficit de atenção.
E nós precisamos nos colocar no lugar da criança, ter esse sentimento de dizer assim, meu filho está sofrendo, ele precisa de ajuda. E nesse momento, nós temos que nos colocar na cadeira deles e dizer assim, o que eu vou fazer para ajudar eles nessa parte? Eu não vou brigar com ele, eu não vou colocá-lo de castigo. Eu vou começar a conversar antes, ver o que eu vou fazer de diferente. Como eu vou usar uma estratégia nova? Eu não posso passar para vocês todas as técnicas que a gente tem numa mentoria gigante. Mas o que eu posso dizer hoje para vocês, que vocês já podem fazer agora em casa. Sentem com os filhos de vocês antes da tarefa. E questionem qual é o maior problema, a maior dificuldade que eles estão enfrentando, que não estão conseguindo fazer a tarefa em casa. Por que eles choram? Por que eles estão gritando? O que está angustiando eles? Diálogo, com calma, olhando olho no olho. Olhem no olho dos filhos de vocês e questionem. E se coloquem no lugar deles. Sintam a dor deles. Eles realmente sofrem. Não fiquem pensando que tudo é culpa deles. Não é. E nem de vocês. Porque vocês não têm conhecimento suficiente para entender que isso é um problema biológico. Agora vocês estão entendendo. Agora vocês estão compreendendo que o cérebro trabalha de maneira diferente. E por isso tudo que a gente está dizendo precisa de técnicas de incentivos corretas, gestão de emoções, ambiente adequado, tudo diferenciado para a criança conseguir desenvolver a aprendizagem. Mas o mais importante é ela ser compreendida da maneira correta. A gente fala para vocês, né, que a gente tem toda essa questão, né, do Partner Training como algo diferencial. Ele é um diferencial onde vocês trabalham com a criança dentro de casa. Ele é algo diferencial porque vocês conseguem aplicar isso diretamente com a criança em casa. Porque daí a criança se transforma em uma criança acima da média em 21 dias. Isso a gente prova de maneira simplesmente, as alunas têm a prova de que é possível. Diz que o Matheus tem preguiça. Como eu falei, né, não é uma questão de preguiça apenas, mas é uma questão de dificuldade. É a dificuldade de conseguir se concentrar na matéria. É uma dificuldade de conseguir fazer a atividade, de conseguir gestar o autocontrole na hora da tarefa. Precisamos fazer o estímulo adequado. Chora, não gosta de ser questionado, não gosta de não. Como eu disse, é uma questão assim, não, só dizer um não resolve. Temos que muitas vezes dizer o porquê do não, né? E quando nós vamos questioná-lo, nós vamos questionar especificamente aquilo que está causando o problema. E entender o que ele está questionando, o que nós entender, nós vamos questioná-lo, escutar o que ele está falando, explicar aquilo que ele necessita e, acima de tudo, respeitar, porque muitas vezes a gente não respeita a opinião, né, da criança. E às vezes é necessário ouvir, porque às vezes a criança tem alguma coisa que está nos querendo dizer e a gente não está conseguindo entender. E às vezes mudar a estratégia da forma ajuda. Às vezes, por exemplo, uma criança ela é mais oral, então ela precisa que nós faça o que? A leitura das atividades para que ela consiga desenvolver a atividade. Nem toda criança é igual. Às vezes tem uma criança que precisa ela mesma ler em voz alta para conseguir executar a tarefa. Tem outras crianças que precisam grifar, tem crianças que precisam desenhar. Tem várias formas que muitas vezes são diferenciadas. Cada uma tem uma forma individual de conseguir desenvolver a sua forma de aprender. Outras precisam aprender de forma mais lúdica, com vídeos, que ajudam mais do que simplesmente ler. Então, a gente precisa começar a ver qual a melhor forma, qual a melhor estratégia. E realmente é desafiador, mas é possível. Aqui ela está dizendo que a criança é competitiva. Como eu disse, quem tem TDAH é extremamente competitivo e criativo. Aqui ele diz que ninguém gosta dele. Quando a criança começa a desenvolver essa questão de acreditar que ninguém gosta dela e começa a verbalizar isso, nós precisamos começar a mostrar para a criança que isso não é uma verdade, porque senão ela pode entrar num processo de
baixa estima, como eu estava falando, para não entrar num processo de reflexo de depressão, de ansiedade. Então, a gente precisa começar a mostrar, não só com palavras, mas com atitudes, o quanto ela é importante, valorizada. Meu filho tem 7 anos, não consegue ler, não sabe as letras do alfabeto. Quando a gente está no processo da alfabetização, é extremamente importante nós incentivarmos a criança com todos os tipos de jogos, tá? Jogos que envolvam letras, a gente começar a falar sobre os sons das letras para a criança, utilizar livros e nós fazermos a leitura para que a criança comece a ver a importância que tem a alfabetização para ela, fazer a leitura de uma maneira muito lúdica, para que ela consiga compreender que é importante ela aprender a ler. Ela tem que ter uma motivação. Por que ela vai aprender a ler? Ela vai querer aprender a ler porque ela quer começar a entrar no mundo da leitura. Vamos trazer uma motivação para ela ler. Vamos fazer com que ela entenda o som das sílabas, o som das palavras, o conjunto das palavras. E aos poucos ir trazendo o contato dela com isso. Então, vamos lá, passo a passo. Como ajudar o meu filho a melhorar na escrita, pois ele não é muito de copiar as atividades. A questão da escrita muitas vezes pode ser disgrafia e dislexia. O que é a dislexia? A dislexia é quando a criança começa a comer as letras, tá? Ou seja, ela come letras, e isso é um processo que acontece muito comum para quem tem TDAH, tá? E a disgrafia é a dificuldade da escrita e das letras. Aí vocês vão dizer assim, nossa, ela vai falar de uma coisa lá do meu tempo. Se a criança tem problema de disgrafia, não existe outra metodologia, tá? Que ela é uma das mais antigas, mas que ajuda muito no processo, né? Que é nós utilizarmos o caderno de caligrafia ou até mesmo, né, livros de caligrafia na fase da alfabetização, para ajudar a criança a escrever as letras, né, de forma que a caligrafia vai ajudar. Meu filho, por muito tempo, ele usou aqueles livros de caligrafia para ajudar a formar a letra e ajudar que ele fizesse, porque ele tem a dislexia e a disgrafia. Isso vai auxiliando a criança na atividade da escrita, porque vai melhorando o processo de escrever da criança. O livro ele é importante porque ele vem pontilhado para a criança fazer em cima e replicar. Então, o livro ele é mais adequado até do que o mero caderno. E ajuda muito as mães, né, que já vêm com as atividades pré-prontas. Então, eu aconselho que isso ajuda muito na questão da disgrafia e da dislexia. Meu filho, com 6 anos, com diagnóstico de autismo leve, está afastado, nada de escola, por se agitar no ambiente escolar e fica muito agressivo com todos. O que a gente precisa? Começar a acalmar, exatamente o que está falando, né? Acalmar ele. Ele tem um problema de sociabilização no ambiente. Então, ele precisa entrar com um processo gradativo, mãe. Ele não pode ser simplesmente afastado do ambiente coletivo. Ele precisa começar a entrar num processo de gradativamente ele ter contato com colegas. Às vezes uma turma com menos pessoas, um grupo menor, onde ele comece a ter contatos de pequeno período, com um grupo pequeno de alunos, onde ele venha ter contato com crianças. Se ele não começar a ter contato com poucas crianças, de poucos em poucos períodos, podia ser primeiramente meia hora, tu junto com ele, fazendo o primeiro contato, depois 40 minutos, 50 minutos. As coisas têm que ser gradativas. A gente não pode chegar, pegar uma criança com autismo, achar que vai deixar ela 4 horas numa turma de 20 alunos. Não vai funcionar. Nós temos que iniciar com algo gradativo, com uma turma pequenininha, 5, 6 crianças. E aí nós ir adaptando ele aos pouquinhos para que ele vá começar o processo. O importante aqui é o processo de sociabilização nesse primeiro momento e não a alfabetização. O que significa a sociabilização? Significa ele interagir no grupo escolar. Ele conseguir ficar no grupo de crianças. Ele conseguir, no primeiro momento, brincar com outras crianças junto dele. Ele interagir com outras crianças e não alfabetizar. Depois disso, que ele conseguir fazer a primeira interação, aí sim, nós vamos começar a fazer o processo dele ficar sentadinho na classe.
ele sentar-se na classe. Depois desse processo dele sentar na classe, ele fazer os primeiros desenhos. Vamos passo a passo, mãe. Se a gente começar querendo fazer muita coisa, a gente não consegue iniciar o processo. Mas eu não posso falar tanto assim, a gente tem aqui pouco tempo para falar. Mas isso seria o início da caminhada. A Daniele disse que ele fica desanimado de ir à escola, diz que não gosta de estudar. Justamente, ele está desanimado porque ele não tem uma motivação, Daniele Amaral. O que acontece? Ele não consegue ver motivo, né? Para que ele vai ir na escola se ele considera que a escola é chata? Ele não tem motivação para chegar lá na escola. Ele olha assim, diz assim, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou na escola? O que tem de interessante aqui nessa escola? O que eu vou fazer aqui que vai me levar para algum rumo? Vamos começar a dar motivo. Ó, você vai para a escola, o que você vai aprender? Vamos perguntar para a criança qual é o teu maior sonho? O que tu quer fazer quando crescer? Qual é o teu propósito? Vamos dar motivo, motivação. Se a gente não chegar na motivação da criança, ela vai olhar e vai dizer assim, tudo que está lá não está me interessando. Tem que haver um interesse. Nem que seja o intervalo, o brincar, alguma coisa tem que levar a criança a chegar àquele ambiente. Ela tem que achar que aquilo é gostoso para ela e, acima de tudo, que tem um propósito depois daquilo. Não adianta... É a mesma coisa que nós adultos. Muitas vezes nós nos desmotivamos porque não estamos fazendo aquilo que estamos fazendo com amor, com paixão. Aquilo vira uma rotina e é como se os ratinhos estivessem dentro de uma roda de hamster, girando. E aí, sem sentido nenhum, sem um rumo, sem um objetivo. E muitas vezes nós colocamos os nossos filhos dentro dessa rodinha sem dar um objetivo para a criança e queremos que eles o quê? Façam isso sem sentido nenhum. E não é assim que funciona. A gente precisa dizer para eles, ó, vocês estão aqui porque vocês querem esse sonho. E lá no final dessa jornada, isso que é importante. Vocês estão fazendo isso para isso. E mostrar que é importante. Dizer por que é importante. Senão a criança se sente na rodinha do hamster. Passa de ano, mas não faz sentido. Vai para mais um ano sem motivo. De novo. Ela faz o quê? Ela sente tédio. Literalmente tédio. Porque ela é criativa, ela é competitiva, ela tem que sentir que está fazendo aquilo por algum motivo, ela tem que achar aquilo interessante. Aí vocês dizem, mas para o videogame ele se interessa. Claro, ele está lá competindo para passar de fase. Vamos começar a dar sentido às coisas. Meu filho tem todos esses problemas e dificuldades na hora da atualidade. E não sei o que fazer, ele fica muito enfesado e muito inteligente. Se ele fica extremamente empolgado, vamos usar essa empolgação para fazer a aprendizagem efetiva, que eu digo. Vamos fazer ele pesquisar, buscar no Google, ver vídeo, tudo. O que importa é ele aprender. O resultado da nota é apenas um resultado de nota. Não é a nota que interessa, o que interessa é ele realmente aprender o que importa. Então, ele tem que aprender das N formas possíveis que vocês imaginarem. Através de vídeos, pesquisas, tudo que vocês puderem imaginar, o que importa é eles terem conhecimento. E aí, para isso, a gente tem que começar a ser mais criativos. O meu gosta de jogos, etc., com letras, mas quando apresenta um papel e lápis, se transforma. Ele até desenha, mas rasga a massa, tudo dizendo que está feio. Olha bem, ele está baixando a estima. Ele não acredita que é bonito. Nós temos que começar a usar de criatividade. Antes desse processo dele rasgar, tentar pegar esse desenho e dizer assim, nossa, como ele tá lindo. A mãe vai de pendurar ele aqui no teu quarto. Vamos fazer um varal e vamos de pendurar esse desenho? Ficou tão bonito, nós vamos fazer uma exposição de artes. Vamos transformar o processo, porque ele está achando que tudo que ele faz não é válido. Valide aquilo que o filho faz. Diz para ele que ele é o melhor do mundo. Faça com que ele acredite nele mesmo. Ele tem que começar a acreditar que ele é o melhor. Um grande beijo, tudo de bom. Tchau, tchau, pessoal.